O momento da verdade chegou. Brasil e Japão vão se enfrentar no mata-mata da Copa do Mundo 2026, em um embate histórico que está deixando absolutamente todo mundo no hype. Para quem cresceu no Brasil nos anos 90 e 2000, esse jogo mexe profundamente com a nossa infância e ativa uma memória afetiva espetacular. O meme, que tomou conta das redes sociais, é a mais pura realidade. Finalmente nós vamos descobrir o resultado daquela final lendária entre a seleção brasileira e a seleção japonesa, que encerrou o icônico anime clássico Super Campeões de 2002. É a reparação histórica se cumprindo diante dos nossos olhos nos gramados reais. A verdade é que o Brasil e o Japão têm uma ligação cultural absurdamente forte e antiga, especialmente quando o assunto se trata de futebol. E toda essa engrenagem de respeito mútuo se deve muito ao nosso amado Zico, o Galinho de Quintino. Ele revolucionou completamente o futebol na Terra do Sol Nascente lá no início dos anos 90, jogando e liderando o time do Kashima Antlers. Zico virou um ídolo imortal, uma figura mística respeitadíssima até os dias de hoje, e influenciou diretamente a mentalidade tática, a profissionalização e a evolução do futebol moderno que a seleção japonesa apresenta hoje no mundo. Mas se eu te disser que essa rivalidade gigantesca e cheia de admiração não fica presa apenas nos campos de futebol, Brasil e Japão já protagonizaram momentos históricos e dramáticos na história dos games de luta. Aproveitando que estamos justamente no período eletrizante da EVO Las Vegas, o maior torneio de fighting games do planeta, e totalmente me inspirando nos vídeos dos meus amigos Alex Terry do canal Pau Pau Café Brasil e do meu ídolo Renato Cavaleira do canal Segredo dos Games, onde eles fizeram vídeos incríveis sobre sinergia entre futebol e games de luta, eu resolvi juntar todo esse contexto e listar aqui 5 duelos icônicos inesquecíveis entre brasileiros e japoneses nos palcos da EVO. Começando a lista, vamos voltar no tempo até a participação do grande Thomas Brolinho Proença, meu compatriota aqui do Rio de Janeiro. Brolinho jogava com seu lendário Necalli sem um pingo de medo, impondo um estilo de jogo sufocante, imprevisível e extremamente agressivo, que pegava os adversários de surpresa. Ele bateu de frente contra uma verdadeira barreira de gigantes asiáticos, sendo parado apenas em combates milimétricos pelas lendas vivas absolutas do Japão, Atsushi Yukadon Fujimura e Masato Bonchan Takahashi. Após uma participação heróica, Brolinho terminou na 25ª colocação geral. O orgulho da Baixada Fluminense estabeleceu um marco eterno de consistência e garra para o Brasil. O pavilhão da EVO Las Vegas estava uma completa loucura, com aquela barulheira clássica de milhares de controles instalando ao mesmo tempo e a galera gritando no fundo. No meio daquela confusão de chaves, o nosso querido brasileirinho Didi Mokoff travou uma luta épica contra o lendário Itabashi Zangief. Porém, a luta acabou sendo transmitida em uma TV de canto, aquelas estações secundárias que ficam totalmente fora da transmissão oficial. Só quem estava por perto sabia que aquele jogo era pesado demais para passar batido, com o seu jeito mais solto e focado da nossa comunidade e do outro lado Itabashi, postura super concentrada e fria de quem já viveu 1000 finais de campeonato no Japão. Vendo que ninguém ia transmitir aquilo, um herói improvável acaba registrando aquele momento, eternizando esse encontro épico. Foi por causa desse vídeo que a comunidade conseguiu ver aquele registro. No fim, a imagem que foca nos dois se cumprimentando com um baita respeito, salvando o registro de um jogão que por muito tempo não ficou só na memória, é mais um dos registros históricos de confrontos entre brasileiros e japoneses. O que acontece quando nossos guerreiros decidem invadir o quintal da casa deles? Na EVO Japão de 2026 em Tóquio, gigantes brasileiros representando nosso país. Peter Enardes, um dos maiores jogadores de The King of Fighters 15 aqui do nosso país, realizou uma das campanhas mais eletrizantes e comentadas da história recente dos esportes eletrônicos, competindo em um ambiente totalmente hostil, cercado por centenas de especialistas locais de KOF 15 e sob os olhares atentos das transmissões da comunidade. Peter manteve a mente fria,
Com um ritmo ofensivo avassalador e combos característicos do estilo brasileiro de jogar SNK, ele limpou a chave internacional, despachou favoritos locais e garantiu uma histórica 7ª colocação geral. Subir no palco do top 8 em solo japonês jogando KOF é um feito lendário reservado para pouquíssimos na história. E na mesma competição, só que em Street Fighter 6, temos nosso querido Brian Job. A espetacular caminhada de Brian Job na EVO 2026 consolidou o nosso país no topo do cenário mundial do jogo. Demonstrando consistência milimétrica contra a elite asiática, o brasileiro superou a pressão local com leituras de jogo impecáveis ao longo de sua chave. O ponto alto da sua trajetória foi o eletrizante confronto eliminatório contra o experiente japonês Ryu Kishi. Em uma série tensa e decidida nos detalhes, Brian puniu os erros do oponente e garantiu uma vitória maiúscula por 2-1. Apesar desse revés, ele acabou finalizando sua histórica participação na fantástica 13ª colocação geral do maior torneio de jogos de luta do planeta. Sua caminhada provou que o alto nível da comunidade brasileira de jogos de luta consegue bater de frente com qualquer potência mundial. E para fechar a nossa lista com chave de ouro, a glória inesquecível jogada em território nacional. Durante o Comitê Arena de 2025 em São Paulo, o lendário jogador brasileiro Flávio Ryu, usando seu icônico e temido personagem que leva o seu nome, protagonizou uma grande final de altíssimo nível de Super Street Fighter 2 Turbo contra o mestre japonês Kuzumondo, amplamente considerado o maior especialista de Honda de todo o planeta. Em uma série hiper disputada frame a frame, onde qualquer erro significaria a derrota, Flávio deu um verdadeiro show de paciência, controlando o espaço com Hadoukens perfeitos e aplicando punições cirúrgicas nas investidas do lutador japonês. O brasileiro superou o grande oriental para se sagrar o campeão do torneio, provando para o mundo a imortalidade e o poder da velha guarda do cenário brasileiro. Seja nos gramados de super campeões, nas táticas inovadoras do mestre Zico, ou quebrando tudo nos maiores palcos do mundo, o Brasil sempre entra para dar o sangue e fazer história contra os japoneses. É uma rivalidade bonita, baseada no respeito máximo e na evolução constante dos dois lados da moeda. E agora eu quero saber de você que acompanhou essa jornada até aqui. Qual dessas lutas históricas foi a mais marcante ou te deixou mais tenso na época? Comenta também aí qual luta de outros majors entre brasileiros e japoneses você mais gosta. E também qual é o seu palpite sincero para o jogão que vem por aí na Copa do Mundo. Quem vai avançar para a próxima fase, Brasil ou Japão? E não se esqueça de deixar o seu like e o hypar para fortalecer o trabalho e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Agradeço demais aí a audiência de sempre, um grande abraço galera e até a próxima.